Deus. Val de Jaboque. Val de Jaboque é um lugar raso do rio Jaboque. Ele é um afluente do rio Jordão. A extensão desse rio, se não me falha a memória, vocês podem pesquisar depois no Google, mas se eu não me engano é 100 quilômetros a extensão desse rio. Só que nessa parte aí dá para passar andando. Por isso que colocaram o nome Val de Jaboque. Val quer dizer raso de Jaboque. Dá para você passar caminhando, andando no buqueiro. E a palavra do Senhor, ela é tremenda. E as pessoas associam muitas coisas a lugares, às vezes até exaltam lugares, né? Mas não é um lugar que vai dizer que eu sou crente ou não. Não é um lugar que vai dizer que eu sou convertido a Cristo ou não. Aí você vai me dizer, mas pastor, a Bíblia fala de vários lugares, fala assim. Esse é um. E Jacó deu o nome de Peniel, né? Ele foi abençoado lá em Betel. 20 anos depois, ele teve essa experiência com o Senhor. Mas Jacó ele não precisava ser abençoado mais, porque se nós formos ler o capítulo inteiro de 32, ele chega num lugar e começa a mandar presentes para o irmão dele, porque ele estava com medo. É uma verdade. E voltando para cá, o lugar não vai dizer quem você é. No mundo me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Daniel andava com os reis sacerdotes da Babilônia. Ele agia como babilônico? Sim ou não? José foi para o Egito, morou na casa de Potifar, depois foi para a cadeia. Ele agia como egípcio? Sim ou não? A igreja acho que está acordada. E eu vou mais além. Isso eu estou falando da pessoa pecar ou não pecar. Não interessa o lugar. Deus, seu Sidney, criou Éden. E aonde foi que Adão e Eva pecaram? Foi lá no inferno? Foi lá no Rex? Foi aonde que eles pecaram? Aonde, igreja? No Éden, né? No paraíso. Então não é o lugar que vai dizer que eu sou crente, que eu sou convertido, que eu não peco. Não é o lugar. É a pessoa. É o caráter. Porque eu sou exemplo vivo disso. Trabalhei num lugar há 11 anos. Era imagem por todo canto. No início, eu até praticava. Porque eu professava a mesma fé que eles. Mas quando eu me converti, eu abandonei tudo aquilo. Então, quando eu me converti em 2016, eu trabalhei até 2022, ainda trabalhei 6 anos lá e tomando posição. E quando chegou um dia, a dona da empresa, a matriarca, me chamou na sala dela e falou assim: Carlos, eu não sabia que tu era pastor. E ela falou assim para mim: começa a orar pelos nossos empreendimentos, pela obra. Eu já oro, eu falei para ela. E ela já tinha visto tudo que Deus tinha feito na minha vida. Porque a empresa que eu trabalhava é um testemunho, assim como o de Jacó. A empresa que eu trabalhava passou um período muito ruim de vendas.
E eram outras pessoas que cuidavam desse setor. Empresas que cuidavam desse setor. E eu fiz um projeto, um pequeno projeto, pequenininho. E apresentei a ela. E ela disse, vamos ver. E eu fiz que nem Jacó também. Jacó pediu uma filha, né? E deu outra. Deram outra para ele. Ela também não me deu o que eu pedi. Mas o que ela me ofereceu, eu aceitei. Sabe por quê, igreja? Porque o mais importante não sou eu. O mais importante não é o lugar, como eu falei para vocês. O mais importante é a presença. Se eu não tivesse com a presença, nada teria acontecido na minha vida. E como eu falei para vocês, aquele que o Helder não me conhece, morei na rua da casa que ele mora até hoje. Ele sabe onde eu moro, ele sabe que o apóstolo foi lá. Meu amigo também conheceu o lugar. E Deus me colocou como gerente. Porque quando Deus te tira, Ele te exalta, assim como Ele fez com José. Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Não está nem na minha ministração isso. Mas eu não sei por que Deus está me levando para esse caminho. Porque, sabe por quê, igreja? Porque eu estou na dependência de Deus. Aleluia. Eu tenho um esboço aqui, ó, da ministração. E muito tempo sem vender, pastor. Todo mundo pegando a conta. E ela me entregou nas minhas mãos todas as vendas da empresa. Deus, glória. 2019, no final de 2019 para 2020. Aí veio a pandemia. Glória a Deus, aleluia. Só quem está no Espírito vai receber. Isso é testemunho. Baseado biblicamente, mas é testemunho. Eu vivi isso. Eu, Carlos Vieira, vivi isso. Na pandemia, quando todo mundo estava fechando comércio, quando todo mundo estava pedindo para todo mundo ficar em casa, foi o tempo que eu mais prosperei na minha vida. Foi o tempo que eu mais vendi, que a empresa mais vendeu. Porque eu sou bonito, porque eu sou forte, porque eu sei falar bem, por causa da... A igreja está acordada? Ou está igual a múmia? Quem está múmia aí? Levanta o braço. Ainda teve gente querendo levantar o braço assim, mas... Quem pode explicar essas coisas? Com Jacó foi do mesmo jeito, igreja. Ele trabalhou 7 anos por uma coisa. E quando ele foi receber a bênção, deram os goles para ele. E ele foi enganado. Não recebeu o que ele queria. Mas ele desistiu, ele parou ali. Ele, não, chega, eu trabalhei 7 anos para mim, deixei. Acabou. Ele parou. Ele continuou perseverando. Mas eu também fui muito humilhado, poxa. Perseguido. Assim como Jacó. Perseguido, humilhado. Mas nunca desisti dos meus propósitos até hoje. Porque eu sei que as promessas de Deus vai se cumprir na minha vida e na vida dos meus filhos. Só quem está aí vai receber. As promessas de Deus irão se cumprir. Quer o diabo ou não. O diabo não tem poder para tirar a tua bênção. Como eu estava conversando com meu amigo, que eu assisti, eu participei de uma vigília, e é verdade.
Até quando Jesus está dormindo no barco, até quando Deus está dormindo no barco, Ele é mais poderoso que o diabo. Então por que a igreja de Jesus está com medo? Sabe por quê? Eu não vou pregar assim. Que a gente tem que ter medo. Eu tenho medo. Jacó teve medo. Teve ou não teve? Porque nós somos seres humanos. Nós vamos ter medo. Mas o nosso medo não pode nos parar. A nossa fraqueza não pode determinar o nosso propósito. O meu medo não pode determinar o propósito de Deus na minha vida. E tem muita gente com medo. Ceará. Será que Deus vai fazer? Não é no Ceará não, é aqui em Manaus. É no Amazonas. É na tua vida, é na tua casa, é na tua família, é no teu filho, é